Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com a nossa série de vídeos sobre inteligência emocional. Como está a sua inteligência emocional? De que forma a tua inteligência emocional pode mudar os teus resultados? Então essas são duas das principais questões que a gente vai tentar responder aqui num curto espaço de tempo. Essas perguntas, elas têm a ver exatamente com a maneira como nós lidamos com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, bem como com as emoções das outras pessoas. Esse conceito de inteligência emocional, ele vem ganhando bastante destaque nos últimos tempos, principalmente no meio profissional, porém ainda é um termo desconhecido por muitas pessoas. Daí a importância da gente lembrar, mais uma vez, o que é a inteligência emocional. É sempre bom reforçar que o termo inteligência emocional está relacionado ao conceito de inteligência social proposta pelo Daniel Goleman. Então, nós podemos aqui conceituar um indivíduo emocionalmente inteligente, ou um indivíduo emocionalmente inteligente, podemos dizer que é aquele que consegue identificar e controlar as próprias emoções, ou seja, que tem aí uma capacidade de gerenciar as suas emoções. É conhecer a si mesmo, é comunicar-se consigo mesmo, e isso é o que vai gerar uma estabilidade, um comportamento que seja realmente desejável e que te faça tornar-se uma pessoa mais equilibrada, mais centrada, mais produtiva. Por exemplo, aquilo que você sente, aquilo que nós sentimos, não é exatamente o que está acontecendo conosco, o que está acontecendo ao nosso redor. O que nós sentimos é exatamente a interpretação daquilo que nós fazemos. Ou seja, a interpretação que eu faço a respeito da minha vida em um determinado ambiente, um determinado contexto, isso é que vai determinar aí os meus sentimentos, ou seja, a forma como eu interpreto esses sentimentos. Então, para facilitar a nossa compreensão a respeito desse assunto, eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho a respeito de alguns pontos, de alguns quesitos que fazem parte, que regem esse comportamento ou funcionamento dessas emoções. O primeiro deles é o que nós chamamos de controle emocional. Nós sabemos que não somos robôs, nós somos seres humanos dotados de sentimentos, dotados de muitas emoções. E por mais que algumas pessoas, elas digam que têm um coração de pedra, que elas não conseguem expressar os seus sentimentos, mas nós sabemos que as emoções, elas são intrínsecas a cada um de nós. Então, nós podemos perceber aqui que um dos maiores desafios que nós temos é aprender a conhecer a nós mesmos, aprender a conhecer os meus sentimentos, as minhas emoções, e a partir daí eu vou poder controlar muitas das minhas ações. Então, as minhas ações, elas passam a ser controladas, eu passo a tomar atitudes mais sensatas a partir do momento em que eu me conheço, em que eu tenho uma capacidade de pensar antes de falar, de refletir sobre aquilo que eu penso, sobre aquilo que eu sinto, antes que essas palavras elas venham a ser dirigidas a outras pessoas, ou que esse comportamento também ele venha refletir sobre a maneira como eu vou lidar aí com as outras pessoas. O segundo ponto que nós vamos discutir aqui é o controle emocional. Isso é muito importante. É importante regular as minhas emoções, os meus pensamentos. Por quê? Porque nós sabemos que os meus pensamentos, eles vão dar origem aos meus sentimentos. São os meus sentimentos quem vão dar origem às minhas ações, e as minhas ações irão gerar aí, portanto,
os meus resultados. Então, eu preciso ter esse controle das minhas emoções para que eu possa controlar até lá as minhas ações e, por fim, ter aí resultados realmente satisfatórios. Nós podemos observar que uma pessoa que não tem esse controle emocional, ela não consegue regular os seus pensamentos, e daí é aquela pessoa que vai apresentar uma grande instabilidade, que isso vai refletir no humor, no comportamento dela. Nós certamente vamos lembrar de pessoas que elas estão bem, estão felizes, e por nada essas pessoas alteram seu comportamento. Ou seja, são pessoas que não têm esse controle e por isso elas sofrem uma alteração no seu comportamento de uma maneira repentina, o que muitas vezes elas acabam se arrependendo mais tarde. O terceiro ponto que nós queremos aqui apresentar a vocês é a automotivação. A automotivação, ela é fundamental no nosso bom desempenho também. Por quê? Porque é exatamente essa automotivação que nos move, que nos ajuda a manter o foco em busca dos meus objetivos. É também aquilo que vai nos manter calmo, nos manter sereno no momento de realizar as nossas tarefas. Isso vai fazer com que você não se sinta uma pessoa sempre cansada após realizar as suas tarefas. Então, nós percebemos que tem pessoas que iniciam a segunda-feira já com desejo de que fosse a sexta. Por quê? Porque elas não têm automotivação e o seu trabalho acaba representando ali uma angústia, um sofrimento para elas. E nós temos que fazer com que a nossa segunda-feira seja tão produtiva, tão agradável, tão esperada quanto a sexta-feira. Isso nós vamos conseguir se nós conseguirmos desenvolver aí a automotivação. Podemos também relacionar a automotivação ao fazer as coisas com paixão. É você colocar realmente amor, realmente paixão naquilo que você faz. Porque isso vai fazer com que você se sinta bem, com que você se sinta confortável e assim os seus resultados, o seu desempenho irá melhorar bastante. Temos o quarto ponto, que é a empatia. Já até falamos sobre esse assunto, mas vamos relembrar aqui. O que é a empatia? A empatia é olhar para o outro sem o julgamento, é o entender o comportamento do outro. Porque muitas vezes, enquanto seres humanos, nós temos tanto medo de sermos julgados, que nós deixamos de fazer determinadas coisas, nós perdemos algumas oportunidades, porque nós temos medo do julgamento do outro. Então, a empatia é exatamente isso, é olhar o outro sem fazer um julgamento. Nós temos que compreender que o outro também tem sentimentos, tem emoções e que isso precisa ser respeitado. E nós temos 3 tipos de empatia. Nós temos a empatia cognitiva, que é o ser capaz de entender aquilo que o outro pensa. Nós temos a empatia emocional, que é o entender o que o outro sente. E nós temos a preocupação empática, que é exatamente eu compreender o que o outro sente, compreender o que o outro pensa, eu me colocar no lugar do outro, compreender os sentimentos do outro, compreender por que a outra pessoa se comportou de determinada maneira e eu estar à disposição para ajudar. Então, quando eu me coloco no lugar do outro, eu busco encontrar para aquela pessoa soluções. Eu estou ali, mas não para ouvir, não para julgar, eu estou ali para ajudar. Então, a empatia, ela é muito necessária e ela faz toda a diferença nos nossos relacionamentos, seja profissional, seja pessoal. Então, é algo muito necessário que venhamos a desenvolver. O último tópico aqui são os relacionamentos interpessoais. E esses relacionamentos interpessoais, eles estão muito relacionados à questão da empatia que nós falamos anteriormente. Nós sabemos que um bom relacionamento interpessoal, que é o eu me relacionar com o outro, vai depender
antes de mais nada, de um bom relacionamento intrapessoal, ou seja, a forma como eu estou me relacionando comigo mesmo. Então, se eu não estiver bem comigo mesmo, isso vai refletir na forma como eu vou lidar, como eu vou tratar as outras pessoas, né? Então, nós seres humanos, nós não somos seres lógicos, nós somos seres emocionais. E por isso que essas questões da emoção, quando bem trabalhadas, quando bem cuidadas, elas vão fazer toda a diferença. Se internamente nós não estivermos bem resolvidos em relação às nossas questões pessoais, às nossas questões profissionais, então as nossas relações externas, elas não irão fluir muito bem. É por isso que muitas vezes a gente percebe que quando alguém está com algo, a mente ou o coração não está saudável, tem algo ali que não está indo muito bem, essa pessoa ela tende a manifestar esse comportamento de diversas maneiras. É o mau humor, essa pessoa tornar-se irritada, é a agressividade, é o isolamento. Então, tudo isso são comportamentos, ou seja, são manifestações que surgem no momento em que eu não estou bem resolvido comigo mesmo. Então, nós podemos perceber que é de suma importância desenvolver, trabalhar a nossa inteligência emocional. Não é algo que nasce pronto, é algo que nós precisamos trabalhar a cada dia, precisamos aprimorar para que nós possamos aí ter mais segurança, ter uma vida mais saudável em relação a isso, em relação ao que nós pensamos e ao que nós sentimos. Então, é isso que vai me possibilitar ter aí um controle, um equilíbrio entre a razão e a emoção. Isso também vai fazer com que, se eu tenho esse controle, isso vai fazer com que alguns efeitos negativos, algumas emoções negativas, elas sejam neutralizadas e as emoções positivas, elas sejam fortalecidas. Temos aí alguns exemplos de emoções negativas, como é o caso do medo, da ansiedade, da angústia, do tédio, do ódio. Tudo isso pode ser potencializado de uma forma positiva a partir do momento que você aprender a lidar com ela. Se você não aprende a lidar com essas emoções que são consideradas negativas, elas acabam se tornando os seus maiores inimigos. Porque são elas que irão te levar a uma vida de angústia, a uma vida de isolamento, a uma vida de depressão, a uma vida de ansiedade. Então, nós precisamos aprender a lidar com essas ansiedades. E isso também vai nos libertar de algumas crenças. Nós temos dois tipos de crenças. Nós temos as crenças fortalecedoras e nós temos as crenças limitadoras. Então, nós temos que controlar a nossa mente a fim de que nós vamos vamos controlar as nossas crenças limitadoras, que são aquelas em que eu estou sempre achando que eu não posso, que eu não vou conseguir, e eu tenho que fortalecer o pensamento positivo, porque na realidade nós somos aquilo que nós pensamos. Se você acreditar que você é capaz de conseguir um determinado resultado, então as suas chances são enormes de conseguir. Mas se você começar a comunicar para si mesmo que você não é capaz, que você não vai conseguir, isso é o que vai acontecer. Então, o nosso comportamento, ele sempre será o resultado daquilo que nós comunicamos para nós mesmos. Vou te dar um exemplo muito claro. Imagine só que você está em casa e você está esperando lá o seu filho, o seu marido, alguém muito querido que está super atrasado. Dependendo do que você vai comunicar para si mesmo, você vai ter uma resposta quando essa pessoa retornar para casa. Se você começar a imaginar que essa pessoa sofreu um acidente, que essa pessoa está lá no hospital, que essa pessoa morreu, 2 horas depois, quando essa pessoa retornar, qual vai ser a sua reação? Vai ser de pura emoção, você vai chorar, você vai correr, você vai abraçar, enfim. Se você pensar ao contrário, não, tá atrasado porque tá me traindo, tá isso, e você começar a comunicar para você mesmo esses sentimentos,
de ódio, de raiva, o que vai acontecer? Quando essa pessoa retornar, você é a mesma pessoa, mas o seu comportamento vai ser totalmente diferente do primeiro exemplo. Ou seja, o nosso comportamento sempre vai ser, digamos assim, dirigido por aquilo que nós plantarmos na nossa mente. Então, é um exemplo para a gente refletir sobre ele. E quantas coisas na nossa vida nós não plantamos na nossa mente? Então, nós temos que ser o guardião da nossa própria mente. E lá, todo dia, arrancando, tirando as ervas daninhas que são plantadas lá. Então, somos nós que temos que cuidar desse território. Então, aquilo que você comunica para si mesmo acaba tornando-se a sua verdade. Por isso que a gente fala que não existe uma única verdade. Existem diversas verdades, depende do ponto de vista, depende daquilo que a pessoa que está colocando aquilo ali, coloca como sendo a sua própria verdade. Ok? Tudo bem?